Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula do curso de MATLAB do Básico ao Avançado. Eu me chamo Mariana, sou membro ligante da LASE, Liga Acadêmica de Sistemas Inteligentes da Universidade Federal do Piauí, e hoje eu vou falar um pouco a respeito das estruturas condicionais, if, else, end e switch case e blocos try-catch. Como a gente já viu, as estruturas do MATLAB elas se dividem em estruturas de repetição, condicionais e blocos try-catch. Além disso, a gente tem as expressões de controle de laços, que é o break e o continue. Hoje a gente vai focar em estruturas condicionais. A estrutura if, else, end, ela é uma estrutura em que uma ação ela é executada dependendo de uma expressão lógica, dependendo do resultado de uma expressão lógica. Apenas uma declaração do bloco é executada. Então, se aquela expressão for verdadeira, aquele bloco ele vai ser executado e aí salta para a primeira declaração executável depois do end. Então, ele vai sair da estrutura if. Pode haver qualquer número de cláusulas else if na construção if, mas eu só tenho uma ou nenhuma cláusula else. Assim como as demais construções do MATLAB, não é necessária a indentação, porém ele vai tornar o código muito mais legível. Há três variantes da estrutura if no MATLAB. A primeira é quando a gente utiliza apenas if e end. If, expressão, que vai verificar se essa expressão é verdadeira ou não. Ação, que pode ser um ou mais comandos. E end. A sintaxe 2, if, expressão, ação 1. Else, ação 2, end. E a sintaxe 3, if, expressão 1, ação 1. Else, if, expressão 2. E assim por diante, else e end. O else não é obrigatório, não é necessário que tenha o else. E como exemplo, considere uma equação quadrática da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O termo b ao quadrado menos 4c é chamado de discriminante da equação. Ele vai dizer quantas raízes a equação possui. E a gente vai fazer como exemplo no MATLAB, calcular esse discriminante e dizer quantas raízes a equação possui. Se são duas raízes distintas, reais, ou duas raízes distintas complexas, ou duas raízes idênticas reais. Estrutura if, else, end aninhadas. As estruturas if elas também podem ser aninhadas. Duas estruturas if são aninhadas se uma delas se posicionar inteiramente dentro de um único bloco do código da outra. Então, assim como a gente já viu, eu tenho que ter duas estruturas, uma completamente dentro da outra. Então, como a gente pode ver, eu tenho um if e aí um if dentro desse if externo. Estrutura switch case. A estrutura switch case, ela vai realizar sucessivos testes de um argumento e vai direcionar para um caso específico. E equivale a um bloco de ifs. Permite selecionar um bloco do código em particular para ser executado com base no valor inteiro, caractere ou expressão lógica. Ele vai testar se ou o inteiro ou a string ou a expressão lógica ela é verdadeira ou se é igual a um determinado valor e vai direcionar aquele caso específico. Pode haver mais de um valor na expressão. Eu posso fazer comparações com diversos valores. Por exemplo, o usuário ele digitou a palavra não. E aí eu vou verificar. A palavra digitada, a string, ela é N, NA ou NaON. Eu posso fazer tudo isso numa expressão só. Verificar se é N, se é NA ou se é não. E o otherwise, ele é opcional. Se não tiver otherwise, caso não tenha nenhuma expressão verdadeira, ele vai sair da estrutura sem fazer nenhuma ação. A forma geral é dada pela seguinte sintaxe. Switch, expressão em que vai ser testada para cada um dos casos, e otherwise, ação, end. Então, caso a opção não seja verdadeira, então vai executar ação 1. Pode ser uma ou mais declarações. Na estrutura switch case, apenas uma das ações deve ser executada. Então, ele executou aquela ação. Então, por mais que eu tenha mais de uma expressão verdadeira, ele vai executar a primeira e sai da estrutura. Para testar o valor da expressão, se for escalar, eu uso o igual igual, então expressão igual igual opção. E se for um string, eu vou usar o str, cmp, e aí entre parênteses, expressão e opção, que é as duas variáveis que eu estou testando. Como exemplo da estrutura switch case, realizar o cadastro do usuário, coletando informações como nome, idade e curso, e caso o usuário desejar, imprimir informações na tela. Finalmente, bloco try-catch.
é uma estrutura especial para capturar erros. Normalmente, quando um programa no MATLAB ele encontra um erro durante a execução, ele aborta e mostra a mensagem de erro. Se ocorrer um erro em uma declaração do bloco try, em vez de o programa ele abortar, ele vai executar o código dentro do catch e continuará a execução, evitando assim a parada do programa. E a função lester retorna a string gerada pelo erro encontrado no bloco. Ele vai retornar qual foi o erro, informações a respeito do erro ocorrido. E a estrutura do try catch é dado com try, ação 1, catch, ação 2, end. Ação vai ser a expressão que vai ser verificada. Caso haja um erro dentro de try em ação 1, então entra no catch. E a ação 2 é executada. A ação 2 pode ser um procedimento, pode ser uma mensagem mostrada na tela, enfim. E aí, após terminado, ele vai prosseguir com o restante do código, como se não tivesse acontecido o erro. Vai realizar a ação 2, mas continua o restante do código, caso tenha. Caso o try não encontre um erro em ação 1, caso não tenha nenhum erro na ação 1, então ele não entra no cache e prossegue com o código. O block try é importante porque ele permite lidar com erros, permite que o programa não aborte caso ocorra erros. E como exemplo do block try, no MATLAB vamos solicitar do usuário duas matrizes com dimensões quaisquer e realizar a multiplicação destas, usando o block try para o caso de raízes com dimensão não compatíveis e solicitar novamente a segunda matriz com dimensão compatível. Então agora a gente vai para a tela do MATLAB. Aqui na tela do MATLAB a gente vai criar um novo script, certo? Agora, o primeiro exemplo. Inicialmente a gente vai limpar command window, limpar as variáveis. E agora, o exemplo do if era verificar uma equação de segunda ordem, de segundo grau, e ver quantas raízes essa equação apresenta. A expressão que a gente quer verificar é dada por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A gente vai mostrar na tela. A gente vai receber do usuário os coeficientes a, b e c para verificar quantas raízes essa equação apresenta. Então, recebendo do usuário, digite o coeficiente A. E eu vou copiar para acelerar o procedimento. B e C. A gente modifica aqui, colocar maiúsculo. Pronto. O usuário ele vai digitar o coeficiente A, B e C. E a gente vai salvar em A, B e C minúsculo. Agora a gente vai calcular o nosso discriminante. Então a gente vai colocar delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Não esquecer de colocar o asterisco para indicar que é multiplicação, porque se a gente colocar apenas 4ac, ele vai entender como se fosse uma variável chamada 4ac, e não uma expressão. Agora a gente vai criar a nossa estrutura if. Aqui a gente tem que verificar o valor de delta. Se delta for menor que zero, else if delta maior que zero, e o nosso else, que é quando ele vai ser zero, que a gente não vai precisar, não deve colocar a expressão no else. No caso do delta menor que zero, ele vai possuir duas raízes complexas distintas. Então, a gente vai mostrar na tela essa mensagem. E vamos imprimir o delta.
E quando for zero, delta for zero, vamos colocar outra mensagem assim. Valor de delta obtido. E a gente copia para todos. E essa foi a estrutura if. Agora a gente vai rodar. Vai pedir para salvar. A gente vai salvar como estrutura. Estrutura if. Ó, a nossa equação foi impressa. E a gente coeficiente A. Coeficiente B. E coeficiente C. Então, ó, duas raízes complexas distintas, porque nosso delta é menor que zero. Rodando novamente. A equação possui apenas uma raiz. E a equação possui duas raízes reais, porque o valor de delta é maior que zero. Esse foi nosso exemplo para a estrutura if. Como exemplo do switch, a gente vai solicitar do usuário nome, idade e curso e vai perguntar se ele deseja imprimir. Caso ele deseje imprimir, a gente vai mostrar esses dados na tela. Então, vamos lá. Inicialmente, a gente vai mostrar na tela. Agora, a gente vai criar variáveis para receber o nome, idade e curso. Como a gente está tratando como string, a gente tem que usar o S entre aspas simples para indicar que é uma string. Agora a gente vai receber uma resposta do usuário, se é sim ou não, né? Se ele deseja imprimir ou não. E a gente está recebendo, né? O input. Indicar que é uma string. Agora a gente vai criar nossa estrutura switch. Como no MATLAB os caracteres minúsculo e maiúsculo se diferenciam, então se eu tiver digitado sim, começando com letra maiúscula, ou sim, todo maiúsculo, vão ser coisas diferentes, a gente tem, para superar esse problema, a gente pode converter tudo para minúsculo. A gente vai converter a resposta para minúsculo. E aí a gente vai nomear como sendo S. Então, nosso argumento agora vai ser S. E a gente vai usar a chave porque a gente vai testar mais de uma condição. Se o usuário tiver digitado.
Caso o usuário tenha digitado qualquer outra coisa, como a gente está testando mais de uma condição, a gente usa chaves. E como a gente está trabalhando com strings, a gente tem que colocar entre aspas simples. Então a gente vai imprimir na tela, nome, vamos dar uma linha aqui. Ah, isso aqui é string. Caso o usuário tenha digitado não. E caso ele tenha digitado qualquer outra coisa, caso tenha digitado qualquer outra coisa, vai dar falha. Você vai mandar uma mensagem falha. Os comandos CLC e Clear são utilizados para limpar a command window e para limpar a workspace. Vamos rodar, pedir para salvar. Estrutura switch. Imprimiu as minhas informações digitadas. Vamos rodar mais uma vez. Então, as informações foram mostradas na tela. Rodando mais uma vez. Eu vou colocar... Não. Os seus dados foram cadastrados com sucesso. E testando a última. Então, falha. Agora a gente vai fazer o exemplo para a estrutura try-catch. O exemplo da estrutura try-catch pedia para receber duas matrizes do usuário e fazer a multiplicação dessas duas matrizes com dimensões quaisquer. E aí, caso as dimensões não fossem compatíveis, ele ia mostrar mensagem de erro e pediria para digitar novamente. Mete um, recebendo do usuário. Agora a gente vai criar nosso bloco try. E catch. Vai pedir novamente para digitar a matriz 2.
E finalizando nosso try. Agora a gente vai mostrar na tela o resultado. Aqui no PROD, tá fazendo a multiplicação vetorial, o produto vetorial entre as duas matrizes. Se a gente quisesse fazer o produto escalar, a gente colocaria um ponto antes do asterisco. Daí, estaria realizando a multiplicação de elemento a elemento. Caso a gente vai fazer inicialmente produto vetorial. Agora vamos rodar. Block try. Digite a primeira matriz. Vou digitar uma que não seja compatível. E aí ele vai pedir, digite novamente a segunda matriz. Agora, a matriz compatível. Então ele fez o produto vetorial entre a primeira matriz digitada e esta matriz digitada, que foi a segunda que a gente digitou. Agora, se a gente quiser fazer o produto escalar. Para fazer o produto escalar, não é feito linha por coluna. As matrizes elas devem ter mesmas dimensões. Vou rodar. Então, para escalar, as matrizes elas devem ter a mesma dimensão. Tem que ser iguais. Já o produto vetorial, eu tenho que ter a mesma quantidade de colunas, da segunda tem que ser a mesma quantidade de linhas da primeira. Então é isso. Aqui também a gente acrescentou o CLC e o Clear para fazer a limpeza das variáveis e da command window. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se inscreve no nosso canal, deixe seu gostei e até a próxima.